Fala galerinha do canal Ser Eletricista, quer aprender a instalar um relé fotoelétrico, conhecido como fotocélula? Então fique comigo nesse vídeo. Então é o seguinte galera, olhando esse desenho aqui, vocês vão entender uma coisa que é muito simples. Eu estou falando para a região que é fase e fase ou fase neutro, não importa, né? Você tem, se for fase ou fase neutro, né, você vai seguir a mesma coisa. No meu caso, o neutro, ele vem e alimenta um lado do receptáculo da lâmpada, né? O mesmo neutro, eu só simplifiquei, tá gente? O mesmo neutro, ele também alimenta um dos polos do meu relé fotoelétrico, né? Como ele é equipamento elétrico, ele precisa de fase e neutro para funcionar, fase e fase. Então, dependente se aqui é fase ou fase neutro, depende da sua região, uma fase ou neutro vai para um lado do receptáculo e também vai para o relé fotoelétrico. Então, ele já tem neutro, tanto no receptáculo, que é o bocal, como chamam, ou soquete, né? Como na fotocélula, né? E a fase, ela vai vir, né? Pode ver que eu pulei aqui, a fase vem e entra num dos fios do nosso relé fotoelétrico. Então, ele já tem fase e neutro. Ou, se a região de vocês é fase, ele já tem fase. E agora, o retorno dele vai para o outro lado do receptáculo. Ou soquete, bocal, como você chama. A hora que escurecer, ele tem um sensor interno de luminosidade. A hora que escurecer, esse sensor vai reconhecer isto e vai fazer com que esta fase que está entrando, ele vai fazer com que ela saia aqui e venha para cá. O receptáculo tendo fase ou fase neutro, depende da região de vocês, ele vai acender a lâmpada. E a hora que houver luz, esse sensor vai reconhecer a luz e vai cortar a fase. Não tem fase, a lâmpada não acende. É assim que se instala o nosso relé fotoelétrico. Agora vamos para a prática. Vocês vão perceber que este modelo ele possui 2 fios pretos e um fio vermelho, mas a maioria dos modelos possui um fio preto, um fio branco e um fio vermelho, tá? Este aqui, inclusive, ele foi cortado aqui, na verdade foi um outro modelinho que acaba tendo mais 2 fios, então eu cortei para facilitar para vocês. O que acontece? Em cima dele eu tenho todas as informações que eu preciso, né? Vocês podem perceber ele escrito LOD carga vermelho. A carga é sempre o que vai para o receptáculo ou lâmpada, então tá aqui. Esse vermelho aqui eu sei que ele vai para a lâmpada, então eu já sei para que ele serve. Olhando aqui, agora vamos ver, ó, comum ou neutro. Então, virando a fotocélula, a gente já consegue ver, ó, esse aqui eu sei que é o neutro. Então, se o vermelho é o que vai para a lâmpada e esse preto é o vermelho, sobrou esse aqui que é a fase. Então, vamos fazer essa ligação, gente, para ficar legal mesmo. Aqui eu tenho um receptáculo. Então, o que eu vou fazer? Eu sei que esse vermelho, ele é o nosso retorno. Seguindo aqui, ó, o diagramazinho, né? Olha só, lembrem que o nosso vermelho, ele vai para o receptáculo. O que eu vou fazer? O vermelho vai vir para o receptáculo. Então, eu vou fazer uma emenda aqui, provisória, né? Fazer uma emendinha provisória. E já vou isolar essa ponta também. Agora nós percebemos que essa parte está feita. Eu preciso de uma fase alimentando o nosso preto da fase do nosso relé fotoelétrico. Vamos alimentar com uma fase ele então. Olha o que eu estou fazendo. Então aquele outro preto que eu falei para vocês, eu já estou fazendo a emenda dele. Fiz a emenda dele, né? Vou fazer a sua isolação e já está aqui. Então nós já temos pronto no nosso esquema o nosso vermelho no receptáculo, que é a carga, e o nosso fase. O que falta? Falta ligar esta ponta do receptáculo
e esta ponta do nosso relé fotoelétrico. Tanto essa ponta do relé fotoelétrico como essa do receptáculo necessitam de neutro, ou se for fase, fase de fase. O que eu vou fazer? Eu vou unir as duas e vou colocar o neutro aqui, ou se for fase, fase, vou colocar outra fase aqui e já está pronta a ligação. Já coloquei aqui então o cabinho que representa o neutro. Tá? Como foi feito no desenho, gente, sem muito mistério, tá? Como foi feito... Já coloquei aqui o cabinho que representa o neutro. Então, eu tenho o nosso branco, que é a nossa fase, e eu tenho o nosso azul, que é o nosso neutro. Como eu fiz aqui, tá, pessoal? Bem simples. A fase entrou no receptáculo, num preto, e saiu como vermelho, como carga. O neutro veio para o receptáculo e também o neutro vem para o nosso relé fotoelétrico. Em vez de pegar dois pontos diferentes de neutro, como fiz no desenho para facilitar, eu simplesmente emendei o neutro aqui e já levei para cá, para o nosso relé fotoelétrico. Eu só facilitei, na verdade. Mas só lembrando, um lado fase, outro lado neutro e outro lado a carga que vai para a lâmpada. E a lâmpada também necessita de neutro para funcionar. Ou se for fase, fase, de duas fases. Agora vamos testar para ver se o negócio funciona? Então, galera, já está aqui o nosso relé instalado. Então, galera, o nosso relé já está instalado. A fase e neutro estão alimentados nele. A lâmpada já está aqui, eu coloquei ela na minha caixinha aqui só para segurar ela. A hora que a luz chegar no ambiente, a hora que a escuridão chegar, vai virar noite, olha o que acontece. Ele acende. E quando houver luz, ele apaga. Espero que tenham gostado, tá? Às vezes quando vocês pegam algum serviço que a lâmpada fica acesa direto, ou alguém deixou o interruptor ligado, ou este relé estragou. Ou muitas vezes ele está mal posicionado, ele deve ser colocado, tá? Ele tem grau de proteção IP65 ou 66, 65 se eu não me engano, ou 66. Ele é próprio para ficar no tempo, tá? Na chuva. Então o que acontece? Ele pode ficar exposto, não tem problema, tá? Vai chover em cima, não vai estragar. E esse componente aqui ele deve ser colocado num ambiente externo, né? De preferência no local onde o sol se ponha, para que ele receba o máximo de luz possível, para quando realmente o sol estiver bem baixo e começar realmente a escurecer, ele venha acionar e ligar. Espero que tenha gostado, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Um abraço do seu amigo Ricardo, canal Ser Eletricista.